Bom dia a todos, que Deus abençoe nessa nossa aula. Sejam bem-vindos todos aí nessa nossa 24ª aula. Que bom, né? Nós vamos estudar um pouquinho mais hoje sobre a palavra de Deus. Nós estávamos falando na aula passada sobre presbíteros, né? Quais as qualificações de um presbítero. Então nós vimos aí que ele deve ser conhecedor da palavra, deve ser modesto, deve ser casado com uma única esposa, ter os filhos obedientes na palavra. Então, nós vemos algumas características. E hoje nós vamos continuar esse ponto que nós terminamos na aula passada. Abre comigo lá no livro de Tito, que Tito também está falando, tá? Então, Paulo escreveu para Tito, dando orientação para ele de como escolher presbíteros na igreja, nas igrejas aí que estavam espalhadas. Estão me ouvindo todos? A Lisete acho que caiu. Nós vamos lá. Abre aí no capítulo 1 do livro de Tito. O Gaspar, você começa lendo para nós? O livro de Tito, lê para nós do versículo 5 até o 9. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Perfeito. Gaspar, consegue ler para nós? Gaspar, está ouvindo? Sim. Perfeito. Temor de Tito. Desculpa. Tito, capítulo 1, versículo 5 até o 9. Ok. Sim, Tito, capítulo 1, versículo 5 até 9. Até o 9. Isso. Obrigado. Versículo 1, a palavra diz, desculpa, versículo 5. A razão de tê-lo deixado em Greta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. E é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de só uma mulher, e tenha filhos grandes que não sejam acusados de libertagem ou de insubmissão. 7. Por ser encarregado da obra de Deus. E é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não brinquedo, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Versículo 8. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. 9, onde vamos terminar. E
apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinado, para que seja capaz de encorajar outros pela sua doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Isso, perfeito. Então, vamos lá. Nós estamos vendo aqui a instrução que o apóstolo Paulo está dando para Tito, certo? Então, ele começa assim, lá em Creta, para colocar as coisas em ordem. O que seria? Ele tinha que estar escolhendo, quer dizer, a congregação ali, tinha que estar escolhendo presbíteros, então está no plural. Então, tinha que ser mais de um, no mínimo 2 presbíteros. E ele está repassando aí as qualidades que um presbítero ou um bispo deve ter. Presbítero ou bispo ou pastor, certo? Um líder de uma igreja, ele deve ter essas qualidades. Então, ele deve ser o quê? Irrepreensível, certo? Depois, o que mais que ele deve ser aí? O que mais? Marido de uma só mulher. Então, deve ser casado. Ele tem que ser casado. Não pode ser solteiro, certo? Filhos fiéis, filhos também que estejam participando, fiel a Deus. É uma pessoa que ele não pode ser arrogante, não irascível, não beberrão, pegado ao vinho, nem violento. Então, essas são as características, qualidades de um bispo ou presbítero, de um líder da igreja. Ele deve ter também domínio de si e apegado ao quê? Apegado à palavra fiel. Então, ele deve ter todo o conhecimento das Escrituras. E deve estar seguindo aí as Escrituras, tanto ele como a família dele. Então, nós estamos vendo aqui, mais uma vez, as qualidades pessoais e espirituais de um líder, uma pessoa que está na liderança aí de uma igreja. Tem que ter essas qualificações, tá? É isso que a palavra nos ensina. Tem que ter essas qualificações. Não pode ser uma pessoa nova, não pode ser uma pessoa solteira, ela deve ser casada e que tenha filhos, que já tenha uma experiência aí, deve ter todas essas qualidades aí que as Escrituras nos ensinam. Tudo bem até aí? Vamos lá, estou fazendo só a revisão, tá? Da aula aí. Nós falamos das mulheres, como que ela deve estar se comportando, né? A mulher deve estar aprendendo aí em silêncio dentro do culto, é papel do homem, não é papel da mulher estar celebrando o culto aí. E concluindo aí esse ponto, aí, a Bíblia, ela nos ensina o quê? Que cada igreja local, ela deve ter mais de um presbítero, mais de um líder, então, no mínimo 2. E é a própria congregação que escolhe esses líderes, tá? Depois da igreja estar se reunida, com muita oração, jejum, a palavra fala em jejum, mas naquele momento em que estão reunidos ali, estão glorificando a Deus, no momento de você não estar se alimentando, você deve estar totalmente se dedicado àquele momento para Deus. Então, momento de oração, momento de pedir direção de Deus, e ali escolher homens qualificados que têm essas qualificações para ser um líder. Então, quem escolhe é a própria congregação. Então, por quê? Porque essa pessoa deve ser conhecida. Ela deve ser conhecida totalmente pela própria congregação e também pelos seus vizinhos e familiares. Ela deve ter todas essas características. Então, essas são as qualificações que Deus espera, que Deus exige de cada líder da igreja. Tá? Então, deve estar imitando aí Jesus Cristo. Então, para exercer essa função de pastor, de rebanho de Deus, tem que ter essas qualificações. Se não tiver essas qualificações, não está qualificado para o serviço. Então, tem que seguir esses padrões. A palavra de Deus, ela não muda, ela é a mesma. A palavra de Deus não deve ser revisada, revista ou
nem muitos dizem que ela está desatualizada. Não, é a mesma. A única coisa que muda a cada dia é a misericórdia de Deus. A cada dia Deus nos concede a sua misericórdia. Então nós estamos olhando aí que esses homens, eles eram modelos para a congregação. Eles tinham que estar andando na fé e eles tinham que ter a fé e andar na prática. Então, são qualificações pessoais e espirituais. Claro que essas qualificações traziam segurança para toda a congregação, trazia confiança para toda a congregação. Com isso, toda a congregação, todo cristão, aí tinha o dever de fazer o seu papel. Então, participava com mais entusiasmo, com mais amor aí, uns pelos outros. Então, olha só, eles tinham que ensinar os cristãos e assim o pessoal da congregação tinha que acatar esse ensinamento desses homens. Por quê? Porque eram homens conhecidos e tinha todas essas qualificações aí. Tá? Não lhes foi concedido domínio sobre as pessoas, e sim os cuidados de orientar da maneira espiritual cada um. Então, uma orientação espiritual que está dando. Porque somente ao Senhor Jesus é que devemos nos submeter uma vida de obediência, somente a Jesus Cristo. E nós vimos também que a Bíblia não menciona nada sobre a mulher exercer função de líder na igreja. Então, o apóstolo Paulo orienta muito bem. Nós vimos lá em 1 Coríntios, capítulo 14, no 34 e 35, né? Timóteo também, capítulo 2, do 8 a 15, dá essas instruções. Então, a mulher deve se submeter à vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. E cumprir os mandamentos. E ser também uma boa mãe. Então, essas são as qualificações de um líder da igreja. Tá? Agora nós vamos falar aí sobre o diácono. Quem que são os diáconos? Eram pessoas que eram separadas para servir a mesas ou servir as pessoas. Que também deve ter as mesmas características. Então, resumindo aí, todo o cristão deve ter essas características. Todo o cristão. Principalmente se ele pretende alcançar aí um papel de diácono, ou um papel de um líder de alguma congregação, deve ter essas qualificações. Se não tiver, ele não é qualificado para tal função. Lembrando que não é hierarquia, tá? É um dom. Deus concede um dom para cada um, onde todos são iguais perante a Deus. Então, diáconos, vem aí a palavra diaconei, né, que significa servir às mesas. E como que isso aconteceu? Vamos ver? Abre comigo lá no livro de Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Agora eu vou pedir para a Jennifer ler para nós, do versículo 1 até o 6. Qual capítulo, Carlos? É o capítulo 6. Mas de qual livro? Livro de Atos. Ah, tá. Isso, Atos, capítulo 6, versículo do 1 ao 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles que estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os 12, convocando a multidão, os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa? Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Até aqui? Até o 6. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a todos e elegeram a Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia.
E os apresentaram perante os apóstolos. Estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos. Isso, perfeito, obrigado. Então vamos entender todo esse contexto. Eles estavam ali ensinando aquele povo, aquela multidão. Aquela multidão, eles estavam interessados em aprender, em se tornar cristãos. E os apóstolos estavam ensinando tudo o que eles aprenderam com o próprio Jesus Cristo. Então eles viram que haveria necessidade do quê? De alimentar esse povo, servir esse povo. Então estava sendo aí um ensinamento, um estudo longo, um estudo do dia inteiro, porque quando eles se reuniam, eles ficavam até o dia inteiro, 2, 3 dias juntos. E nesse momento que eles estavam juntos, então eles viviam em oração, orando para Deus, agradecia a Deus, ensinava. Então tudo que os apóstolos aprenderam de Jesus, ele estava transmitindo para este povo aqui, para esses cristãos que estavam naquele momento. Então, vir essa necessidade. Então, não tinha o porquê. Deus tinha dado um dom para eles, escolheu eles como os apóstolos, eles tinham que transmitir a mensagem. Eles tinham que fazer discípulos. E esses discípulos tinham que frutificar. Então, o papel dos apóstolos era esse. Então, não era certo eles pararem o ensinamento que eles estavam dando, que é muito importante, é um ensinamento, para servir as mesas, para levar os alimentos para as pessoas que estavam ali. Então, aí houve a necessidade de escolher homens para esse trabalho. Então, veja bem, não é um trabalho simples, é um trabalho também muito importante no reino, onde os homens que foram escolhidos eram homens que tinham que ter algumas qualificações. Conhecedor da palavra. Então, acompanha comigo aí, ó, o versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Então, já é o primeiro passo, boa reputação. O que seria boa reputação? Ele tinha que ter umas qualificações dignas. Tinha que conhecer a palavra, tinha que ser temperante, sóbrio, tinha que ter aquelas qualificações que está descrita lá no livro de Timóteo e no livro de Tito. Continuando aí a leitura. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Quando está cheio do Espírito Santo e de sabedoria, tem conhecimento de toda a palavra de Deus, e está próximo de Deus, e está vivendo uma vida íntegra com Deus. Está vendo aí? Então, são um papel importante. O que mais aí? Continuando aí. Aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração, que é o ministério da palavra. Então, a anunciação da palavra, ela não iria parar, ela não iria cessar naquele momento. Eles tinham que continuar ensinando. Então, para eles continuarem ensinando, tinha que ter outros homens para estar apoiando também. Então, veja bem que as qualificações aí se encaixam. Então, essas qualificações é para todo o cristão. E a gente vê aí o nome dos 7 homens. Depois aí, nos próximos capítulos, a gente vê que alguns deles se destacam. Não quer dizer que os outros também não destacaram. Então, qual foi o papel deles? Foram apenas para servir as mesas? Não. A gente vê a história de Estevão mais para frente, de Filipe, anunciando a palavra, batizando também, né? Curando. Então, a gente vê esses homens atuando aí. Então, eles não ficaram apenas para servir a mesa. Então, para ter essas qualificações, tinha que ter essas qualificações para dar fruto, para anunciar a mensagem também. Então, tá vendo? Aí foi escolhido esses 7 homens aí para esse trabalho. Lá em 1 Timóteo, vamos para o 1 Timóteo capítulo 3. Agora lá, até o versículo 8, até o versículo 7, nós vimos as qualificações do presbítero, ou de um líder, vamos falar de um líder de uma igreja, um líder de uma congregação. Então, abre comigo 1 Timóteo capítulo 3. Agora vai falar aí das qualificações do diácono. Aí vamos comparar as qualificações do diácono com as qualificações de um presbítero. São as mesmas qualificações. As mesmas. Abre lá 1 Timóteo capítulo 3. Agora é a vez do Gaspar ler para nós, né, Gaspar? A Elisete, acho que caiu a conexão dela. Ela não conseguiu voltar. Agora ela não voltou. Mas abre lá em 1 Timóteo capítulo 3.
O Gaspar, lê para nós do versículo 8 até o 10. Primeiro Timóteo, capítulo 3, versículo 8 até o 10. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 até 10. Isso. Versículo 8. A palavra diz-nos: os diáconos igualmente devem ser dignos homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. 9. Devem apegar-se ao ministério da fé, com a consciência limpa. Versículo 10. Devem ser principalmente experimentados depois, se não houver nada contra eles que atuem como diáconos. Isso, obrigado, Gaspar. Então, veja bem, o versículo 8, ela começa assim. A minha versão fala semelhantemente, né? A versão do Gaspar já fala uma outra palavra, até me esqueci, mas é igualmente. Então, é diferente? Não. Semelhantemente é semelhante, é igual. Ele tem que ter essas qualificações para ser diaconato. Não deve ter nenhum tipo de acusação contra ele. Então, ele deve ter as mesmas qualificações. Olha o versículo 12 aí, ó. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem a sua casa, sua própria casa. Então, as características são as mesmas, as instruções são as mesmas, e essas instruções, ela é válida para todo cristão. Por quê? Porque se o cristão deseja fazer algum trabalho assim dentro da igreja, dentro do reino, ele já tem que ter dentro dele essas qualificações. Respeitável de uma só palavra, quer dizer, é sim, não é não, certo? Esposo de uma só mulher, esposo de uma única mulher, filhos também, obediente na palavra, tem que ter essas qualificações. Não foge. Então, essa qualificação, ela é para todo o cristão. Eu não sei se eu contei para vocês, eu não me lembro, mas eu estava dando aula aqui na cidade perto, lá em Presidente Venceslau, e um aluno me leu esta passagem sobre o presbítero aqui, o pastor, e ele leu o capítulo 3, aqui do versículo 1 até o versículo 7. Quando ele terminou a leitura, ele bateu a mão na mesa, levantou e falou: então você está dizendo que eu não posso ser pastor, porque eu estou indo para o terceiro casamento. Aí eu falei para ele, não, eu não estou dizendo nada. O que você leu aí? Não, aqui está escrito que eu não posso ser pastor. Então não sou eu que estou dizendo, é o que está escrito. Se você está indo para o terceiro casamento, você não pode. Você não pode. Na igreja dele, ele estava sendo preparado para ser um pastor, um líder de uma igreja. Então, tá vendo como que é as coisas? Não sei depois se ele foi ou não foi, né? Ele até me convidou para o casamento, acabei não indo, mas enfim, muitos acabam negligenciando a palavra de Deus. Por isso que hoje nós vivemos aí no mundo onde existem divisões que não era para existir. Muitos acabam pegando a palavra de Deus e deixando ela de lado e fazendo aquilo que acha que deve ser feito. Não, Deus vai se agradar da mesma maneira assim. Não vai. Não vai. Se a palavra está dizendo é assim, não é assado.
Então, infelizmente, nós vivemos assim no mundo. Agora, acompanha comigo o versículo 11 aí. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Então, aí é exigido também da mulher as qualificações. Além das que o Paulo descreveu, a mulher também ela deve seguir as qualificações. E aqui ele está reforçando também sobre as mulheres. Então, todo o cristão deve ter essas qualificações. Todo. Não é apenas para o líder, não. Principalmente o líder, que vai ser o mais cobrado por isso. Então, tá vendo como que as situações aí? Infelizmente, hoje é invertido. Tá? É invertido. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, 12 a 13, nós já lemos aí, acabei de passar para vocês. O 13, né? Olha, acompanha comigo o versículo 13. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Que cada vez mais ele vai crescendo espiritualmente. Em quem? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. E reforçando aí, marido de uma única esposa. Então, esse versículo aqui, voltando ao versículo 11, ele está se referindo a quem? A certas mulheres especiais, que eram as esposas dos líderes ou dos diáconos também. E também é característica para todas as mulheres. Todas. Tá? Então, para todos os cristãos. Aí tem essas qualificações. Abre comigo aí, bota aí no livro de 2 Timóteo, vamos para frente, 2 Timóteo, o capítulo 4. Acompanha comigo, eu vou ler aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Esses dois livros de Timóteo, ele está ensinando como que um líder, como que um cristão deve ser, como deve ser a vida de um cristão. Totalmente sóbrio em todas as coisas, não é apenas nenhum e nem outro, não, em todas as coisas. Tem que suportar as adversidades, tem que ser firme e continuar seu trabalho, seu ministério aí de evangelista. O que é um evangelista? É aquele que leva a mensagem, que ensina. O que é um líder? É aquele que leva a mensagem e ensina, pastoreia, cuida do seu rebanho, da parte espiritual, principalmente. E assim segue as instruções. Abre comigo no livro de Efésios. Volta um pouquinho para trás, lá em Efésios. Vou pedir para a Jennifer ler para nós aí, Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós já lemos esse versículo algumas aulas passadas aí, mas vamos ler novamente. Pode ler para nós. E ele deu uns como os apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como os pastores e mestres. Isso. Mas para quê? Com um fim. Você vê que cada um foi concedido um dom. Isso quer dizer que são diferentes? Não. Em relação a Jesus Cristo, são todos iguais perante a Jesus. Não existe uma hierarquia. A diferença é que cada um recebe um dom diferente, de acordo com aquilo que o Espírito convém, que ele vê que a pessoa vai fazer. Né? Olha o versículo 12 aí, ó, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, por que existem vários dons? Para que a igreja seja edificada, para que cada cristão seja aperfeiçoado e permanecer firme nessa caminhada. Então, aí tá as qualificações aí de cada pessoa, de cada cristão, principalmente do líder, para conduzir a igreja de acordo com a vontade de Deus.
Nós ainda estamos falando da organização da igreja. O que a igreja deve se comprometer? Crer em Jesus Cristo. Abre lá no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Lê para nós aí, Gaspar, o versículo 16. João 3, João 16. 16, a palavra diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que nele, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo por que nós devemos crer em Jesus Cristo? Que para alcançar a vida eterna é somente através dele. É ele quem nos liga ao Pai. Não existe outro. Não existe outro nome. Por isso devemos crer em Jesus Cristo. Vamos para o capítulo 8. Capítulo 8 aí do livro de João. A Jennifer, lê para nós aí o versículo 24 do capítulo 8. É João, capítulo 8, 24. Isso, 24, isso mesmo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Está vendo? Por quê? Jesus veio para nos perdoar, se nós aceitarmos. Agora imagina se morrer nos pecados, o que poderá acontecer? Será jogado no inferno para o resto da vida. E Jesus deixou bem claro, porque eu sou, ele é. Por isso que devemos crer em Jesus Cristo, que é o único caminho que nos leva aí para a salvação. Abre lá no livro de Isaías 59. Isaías está bem depois do livro de Provérbios, tá? Provérbios Cânticos. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Agora o Gaspar lê para nós. Isaías 59, versículo 1 até 2. Versículo 1. Vejam, o abraço do Senhor não está não encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido dá um surto que não pode ouvir. 2. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderão de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Está vendo que tristeza? Só que Deus é um Deus de misericórdia, ele está lá sempre com as mãos abertas para receber o arrependido. Seja quem for, se realmente se arrependeu, Deus está de braços abertos. Agora, se continuar no pecado, o que vai acontecer? Não adianta ficar fazendo oração, não adianta ficar fazendo. Ele não vai ouvir por causa do pecado. Não porque Deus não ama, mas é por causa do pecado. E o único caminho é Jesus Cristo. Não existe outro.
Então, o pecado separa o homem de Deus totalmente. E se o homem morrer no pecado, jamais ele vai ver a face de Deus. Jamais ele vai ver a glória de Deus. Jamais. Porque ele morreu no pecado. Por isso que Deus espera que a igreja ou cada cristão anuncie a palavra. Para que todos possam estar conhecendo. Infelizmente, ainda tem muitos cristãos que nem leem a palavra. Abre lá no livro de Lucas comigo. Lucas capítulo 13. Aí acompanha aqui que eu vou ler do versículo 1 ao 5. Lucas capítulo 13. Do versículo 1 ao 5. Vou ler aqui, tá bom? A palavra diz assim, ó, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecerei. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecerão. Então não quer dizer que, olha só, se um é mais ou menor, menos pecador do que o outro. Não, pecado, todo pecado é pecado. Então, o que Jesus está deixando bem claro? Que todo homem deve se arrepender e voltar para Deus. Todo homem deve largar o pecado e voltar para Deus. Deve se arrepender do pecado. Então, ele chama-nos ao arrependimento, ele nos concede. A cada dia que amanhece e Deus nos concede esta graça, é para nos arrependermos e anunciarmos a palavra. Então, todos são pecadores, todos, sem distinção. E nós precisamos se arrepender. Todos precisam se arrepender. Se não se arrepender, vai ficar afastado de Deus. Infelizmente, vai ficar afastado para o resto da vida. Abre lá no livro de Atos, capítulo 3. Jennifer, lê para nós aí, Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que não sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Isso. Arrependei-vos para que os pecados sejam cancelados. Ele está nos chamando para arrependimento. E quando o pecado ele é cancelado, Deus não vai ficar lembrando e nem vai te cobrar por isso. Quando alguma pessoa se arrepende e se converte, Deus não vai cobrar ele. Ele poderia ser um assassino. O cara é um assassino, matou não sei quantos. Olha a vida de Davi. Davi era um rei de guerra. Ele matou muitos, mas Deus perdoou ele, porque ele se arrependia. Então devemos nos arrepender. Tá? Converter significa mudar de vida. Mudar. Se você estava indo para o lado direito, você vai começar a ir para o lado esquerdo. Mudar de vida. Deixar de praticar os pecados. Arrependidos. Se já se arrependeu, tem que deixar esse pecado de lado. Então devemos ter uma mudança de vida. Totalmente. Vamos para o capítulo 17 do livro de Atos. Atos 17. O Gaspar lê para nós o versículo 30.
Atos, capítulo 17, versículo 30. Versículo 30. A palavra diz-nos: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrebentam. Isso. Tá vendo? Que como o homem era ignorante, por quê? Porque não tinha conhecimento. Não tiveram esta revelação. Deus usava os profetas, os reis, para estar anunciando a mensagem para o povo. Hoje, Deus usa Jesus, que veio, trouxe a mensagem, mostrou o caminho e subiu ao céu. E deixou para nós hoje as Escrituras, por escrito. Veja que quando Deus formou o povo dele, Deus pediu para Moisés: escreve todas as leis num livro. Deus falou isso para Moisés: escreve todas as leis num livro, para que o povo possa estar lendo sempre, meditando e obedecendo. Então não é à toa que nós temos as escrituras em mãos hoje, ou escrita. Nós não temos a Bíblia, ou a palavra de Deus, ou as escrituras, conforme ela leva vários nomes, ou é chamada de vários nomes, para deixar ela lá aberta, ou fechada, ou guardada numa gaveta. Não. É papel do cristão ler e estudar a palavra. E olha que muito interessante, no versículo 30 aí. Porém, notifica aos homens, notificação. Então, quando recebe uma notificação, você deve cumprir aquela notificação. Notifica aos homens que todos, não é Joãozinho, Maria, Carlos, não, é todos, em toda parte. O que quer dizer em toda parte? No mundo inteiro, não existe fronteira. Se arrependam. Ele está nos chamando para se arrepender. É independente, é todo homem. Deus não está escolhendo aqui raça, cor, status, não. Não tem distinção. É uma ordem. O arrependimento é uma ordem de Deus. Deus está dando uma ordem para o homem se arrepender. Nós devemos nos arrepender e procurar não praticar mais. É uma ordem. Por isso que devemos ter conhecimento da palavra. E por isso que devemos anunciar a palavra, para que haja arrependimento. Abre lá no livro de Romanos, capítulo 10. É a Jennifer agora? Lê para nós, Jennifer, do 9 e o 10 aí. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e o 10. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca que se faz confissão para a salvação. Isso. Quando ele fala assim, ressuscitou dentre os mortos. Quando um homem é um pecador não se arrepende, ele está morto. Para Deus, ele está morto. Ele acha que ele está vivo, ele pode estar vivo em matéria, mas espiritualmente ele está morto. E Jesus veio mostrar o caminho para que nós pudéssemos ser ressuscitados espiritualmente. Espiritualmente. Então, olha só. Se você confessou Jesus como Senhor,
Você confessou, falou da sua boca, então você deve cumprir. Você deve cumprir. Você já passou por arrependimento. Então todo homem deve passar por esse arrependimento. Ah, não, é só ser uma pessoa boa e tudo bem que vai para o céu. Não vai. Se não seguir as instruções, não vai para o céu. A palavra deixa bem claro. Então devemos confessar Jesus como Senhor de nossa vida. Como que nós confessamos? Através da nossa própria atitude diariamente. Nosso dia a dia, conversando. Nossa própria atitude já demonstra. Volta lá no livro de Mateus. Abre comigo lá o capítulo 10, aí eu vou ler do 32 ao 33. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Mateus 10, 32 ao 33. A palavra diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está no céu. Então, a nossa palavra deve ser fiel a Jesus Cristo diante dos homens. Devemos confessar Jesus diante dos homens. Então, todo aquele que me confessar, Jesus vai estar intercedendo junto ao Pai. O que isso quer dizer? Ele vai estar levando para a salvação. Não seria confessar os pecados. Seria manifestar a sua aceitação, que você aceitou Jesus. A sua subordinação, a sua entrega a Jesus. É isso daí que Jesus é o dono da sua vida. Jesus é o dono da nossa vida. Então, esse é o confessar. Abre lá no livro de Atos, capítulo 2. Pedi para o Gaspar ler para nós, do versículo 41 ao 47. Atos, capítulo 2, 41 em diante. Bom, até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem? Vamos falar sobre o batismo, que faz parte da obediência. Atos capítulo 2, versículo 41 ao 47. Ok. Atos 2, versículo 41 até 42. 47, Gaspar. Até 47. Isso. Obrigado. 42, a palavra diz-nos, subtítulo, a comunhão dos cristãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que queriam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuaram a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Isso, perfeito. Obrigado, Gaspar. Então, tá vendo aí como que eles viviam no primeiro século, no início da igreja? Nós vemos aqui todo o contexto, já lemos isso aqui em aulas passadas, né? Que foi quando o Espírito Santo desceu ali sobre esses homens e eles receberam poder, foi anunciando a palavra
e muitos ali foram convertidos e batizados. Olha o versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Então, quando um homem aceita a palavra, ele ouviu, para ele aceitar, ele tem que ouvir. Ele ouviu, eles ouviram a palavra, eles creram na palavra, viram que era pecadores, se arrependeram dos seus pecados, confessaram a Jesus Cristo como Senhor, foram batizados e viveram em perseverança em uma única unidade. Viveram em comunhão, onde ninguém passava necessidade de nada. Tudo era suprido. Deus não deixava faltar nada. Então eles viviam nessa perseverança. O único meio de entrar na igreja é pelo batismo. Olha o versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. A partir desse momento eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na fé em Jesus Cristo. Então quem que deve ser batizado? É quem possa ter o entendimento do porquê daquele ato. Aí onde envolve as crianças, nós não vemos nenhum ensinamento nas escrituras sobre batismo em crianças. Você pode muito bem ensinar a criança, mas ela não vai compreender ainda o que é certo e errado. Ela não vai compreender a palavra de Deus. Então, para ser batizado, tem que ter este conhecimento, tem que aprender sobre a palavra. Saber o porquê que está fazendo aquele ato. Saber que tem que se arrepender dos seus pecados, tem que mudar de vida. Tem que mudar totalmente de vida. Jennifer, lê para nós aí o livro de Gálatas. Vamos para Gálatas, capítulo 3. O versículo 26 e o 27. Gálatas, capítulo 3, o 26 e o 27. É Gálatas? Capítulo 3, versículo 26 e o 27. Pois todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Perfeito. Eu escuto muito essa palavra hoje aí para fora. Mas nós não somos filhos de Deus. A palavra deixa bem claro que o Filho de Deus é aquele que aceita Jesus Cristo e passou pelo batismo. E vive uma vida em perseverança. Esse é Filho de Deus. Deus vai estar sempre cuidando desse filho e vai estar repreendendo esse filho. Então, tudo que ele faz de errado, Deus vai estar dando a puxão de orelha. Por quê? Porque vai sofrer as consequências. Sofre, mas Deus vai estar ensinando. Nós, como pais, nós cuidamos dos nossos filhos e quando eles fazem algo de errado, a gente vai lá e disciplina ele. A palavra deixa bem claro que os pais devem disciplinar os filhos, principalmente no caminho do Senhor. Então, veja bem, se todos vós sois filhos de Deus, filhos de Deus mediante o quê? Mediante a fé em Jesus Cristo. Mediante a fé em Jesus Cristo. E o versículo 27, ele complementa. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus. Então, se foram batizados em Cristo Jesus, com esse conhecimento, esse entendimento, se tornam filho de Deus. Por causa de Jesus, que é o Filho de Deus. É o único meio de entrar em Cristo através do batismo. É o único meio. Não existe outro. Passa o próximo livro aí, o livro de Efésios. Acompanha comigo aí, capítulo 4, versículo 5. Efésios, capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Vamos entender. Há um só Senhor. Deus é único, não existe outros.
outros. Não existe outros intercessores, somente Jesus. Onde existe um único Deus, somente Deus, o Pai. É um só, a palavra ensina apenas de um único Deus, que é verdadeiro, que cuida do seu povo, da tua igreja, que somos nós. Ele cuida de cada um de nós, se nós deixarmos. A fé é uma única, a fé em quem? Jesus Cristo, que é o único caminho. A fé é uma única. Aí o batismo, se você foi batizado com esse entendimento, conhecendo as Escrituras, conhecendo o motivo por que você foi batizado, não há necessidade de ficar se batizando. Aí você vai ficar só tomando banho, banho, banho e banho. E banho você toma normal todos os dias. O que eu vejo, porém, infelizmente, o que para participar aqui junto com a gente na nossa igreja, tem que se batizar de novo. A palavra é bem clara, o batismo é único. Se a pessoa, a não ser que, não, eu fui batizado porque eu fui impulsionado por causa dos outros. Não, eu nem sei por que eu fui batizado, então não teve validade. Batismo só tem validade quando você faz com conhecimento e entendimento, por livre e espontânea vontade, aceitando a Jesus como Senhor da sua vida. Para chegar nesse ponto, você primeiro precisa conhecer a palavra. Precisa conhecer ela de ponta a ponta? Não, mas o básico, porque diariamente você a pessoa vai crescendo espiritualmente diariamente, aos poucos, é um degrau, vai subindo cada degrau. Dia após dia, vai subindo cada degrau. Então deve ter conhecimento. O batismo é único só, ele é válido. Se você fez ele de acordo com as Escrituras, ele é válido. Por que deve ser batizado? Por que nós devemos ser batizados? Abre comigo no livro de Marcos, capítulo 16. Lê para nós aí, Gaspar, Marcos 16, o versículo 16. É Marcos 16, 16. Dezesseis, a palavra diz-nos: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não querer será condenado. Tá vendo? Ela é bem clara. Para crer tem que ouvir. Então, se você vai acreditar em alguma coisa, primeiro você vai buscar informações. Depois que você tem informações claras, aí você vai acreditar se aquilo é bom ou não. Não é isso que acontece na sua vida? Se eu vou fazer alguma coisa aí que eu não conheço, primeira coisa eu vou procurar conhecer para depois eu fazer. Se eu ver que aquilo que eu aprendi me dá segurança, eu vou lá e faço. Isso é a mesma coisa com a palavra. Então, para ser batizado, tem que ter esse conhecimento. Então, quem crer, olha só, é uma ordem. Quem crer, se a pessoa crer e for batizado, é uma escolha. O batismo é escolha. Mas para alcançar a salvação, o reino de Deus, tem que passar por esse caminho. Quem crer e for batizado, será salvo. Aqui ele está falando para o cristão já convertido e vive uma vida em perseverança. Porque muitos pegam essa passagem e falam, não, eu creio em Jesus, já fui batizado, então não há necessidade de ficar indo na igreja, não há necessidade de ficar reunindo, não há necessidade de eu fazer mais nada, porque eu já sou batizado. Está errado. Existe a perseverança. Perseverança. Agora, aquele que não der ouvido para a palavra, e não precisa ser batizado, não precisa ser batizado, não precisa passar por esse caminho, não. O que a palavra está dizendo? Será condenado. Se você não quer, tudo bem, o problema vai ser seu. O cristão não deve também ficar martelando na cabeça da pessoa, você vai, não. Anuncia, ó, meu amigo, o caminho é esse, esse e esse. Você quer? Sim ou não? Se ele quer, perfeito. Deus vai se agradar com isso. Se ele não quer, o problema vai ser dele. Você já fez a sua parte. Qual foi a sua parte? Você anunciou a mensagem. É isso que Deus espera. O restante é Deus que trabalha. O restante é Deus que trabalha.
Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 3. Eu vou ler. Eu não. Glória a Jennifer. Jennifer, lê para nós aí, 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 21. Que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. E isso tem um propósito. O propósito para que é? Para poder alcançar a salvação, para estar próximo de Deus através de Jesus Cristo, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Então, para alcançar a salvação, tem que passar por esse caminho. Tá? Tem que passar por esse caminho. Ele não vai limpar a carne, mas ele vai limpar o seu espírito, a sua consciência com Deus. Com Deus. Você vai ter uma comunhão com Deus mais específica, mais próxima. Através de quem? Através de Jesus, que ressuscitou por isso. Então, deve ter todo esse conhecimento. Então, o propósito do batismo é para alcançar a salvação. Então, a pessoa que está passando por esse momento, ele deve conhecer o porquê. Atos 2,38, nós já lemos, para perdoar os pecados. Lembra que Pedro responde? Seja batizado para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Para que os pecados sejam perdoados. Os pecados são perdoados no ato do batismo. Aí se torna um novo, se torna uma nova pessoa. Ah, mas isso quer dizer então que eu não vou pecar mais? Não. Aí você vai estar mais propenso ao pecado. Basta vigiar e cuidar. Se pecar, pede perdão para Deus e não volta mais. Cometer o erro. Atos 2, 38 e 39. Não vamos ler não, porque nós já lemos várias vezes. Para receber o dom do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a morar dentro da pessoa. Conforme ela vai perseverando, o Espírito Santo vai morando dentro da pessoa e vai conduzindo. Abre comigo lá em Atos 8. Marcos 16 nós já lemos, mas Atos 8, do 36 ao 39, eu vou ler aqui. Atos, capítulo 8, versículo 36 até o 39. A palavra diz assim, ó. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Felipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Se olharmos o contexto dessa leitura, aqui ele vai mostrar para nós que um certo eunuco, ele estava lendo as Escrituras, ele estava saindo de Jerusalém naquele dia lá de Pentecostes que aconteceu, e estava voltando para a cidade dele, o país que ele estava no meio do caminho, e ali ele estava lendo, e o coração dele estava fervendo, ele estava querendo entender. E o Espírito Santo mandou Felipe lá, e Felipe anunciou a ele, e ele aceitou. Então ele ouviu, entendeu o ensinamento e aceitou. Interessante que ele fala, então, olha a posição dele, olha a reação dele. Está aqui água, que impede que eu seja batizado? Ele entendeu por que ele deve ser batizado. Foi bem claro para ele. E Filipe responde, se crês de todo o coração, respondendo que Jesus é o Senhor, e ele confessou, não, Jesus Cristo é o Senhor.
Então ele confessou Jesus. Não precisa de mais nada. Daí em diante ele deve perseverar. Então deve crer em Jesus. O ser batizado deve crer em Jesus Cristo. Interessante que quem que estava anunciando? Filipe. Quem que foi Filipe? Foi um dos 7 diáconos que foi escolhido para servir as mesas. O que é servir as mesas? Levar o alimento para a pessoa comer. Ele está aqui anunciando a mensagem. Então, ele não foi, por isso que deve ter as características, as qualificações lá em Timóteo e Tito. Por quê? Porque deve anunciar, todos devem anunciar a mensagem. É papel de todo cristão, é responsabilidade de todo o cristão, independente do dom que ele tem. O dom que ele tem, ele deve usar para anunciar a mensagem. Ele deve anunciar a mensagem. Então, quem crer em Jesus, Atos 2:38, nós lemos lá, tem que se arrepender. Atos 8:37, nós acabamos de ler, tem que confessar a Cristo. Então, crer, se arrepender, confessar, são os degraus. Ouviu a mensagem, creu, se arrependeu, confessar a Jesus. E como que deve ser feito esse batismo? Abre comigo no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 3 e o 4. Lê para nós, Gaspar. Romanos, capítulo 6, versículo 3 e o 4. Romanos 6, 3, 4. Isso. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a fé do Pai, também nós vivamos uma vida Cortou aí o finalzinho, mas beleza. Veja bem, quando fala assim batismo, aqui está falando de sepultamento. O que seria o sepultamento? Quando a gente sepulta alguém, vai lá, faz um buraco na terra, né? Coloca lá tudo certinho no caixão e joga até e tampa por completo. Então, o batismo é usado água. Então, quando se fala em batismo, aqui está falando de mergulhar totalmente o corpo na água, totalmente para cobrir todo o corpo, e quando se levanta, levanta renovado. Então, não é jogar água na cabeça, tem que ser um lugar que deve cobrir todo o corpo de quem está sendo batizado. Como se estivesse sendo sepultado e depois, quando levanta, está sendo ressuscitado para uma nova vida. Então, como deve ser? Através da... Cadê? Não está passando aqui. Imersão, por sepultamento. Imersão, sepultamento. Imersão. Abre comigo o livro de Colossenses, aí, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. A Jennifer, lê para nós aí o versículo 12. Colossenses 2, o versículo 12. Tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Isso. Naquele momento está sendo sepultado, assim como Jesus foi sepultado.
Lembra quando tiraram Jesus da cruz, o sepultaram dentro de uma caverna, de um túmulo, que antigamente eles faziam o túmulo na onde? Nos morros, né? Então, escolhia um morro lá e ali cavava ali uma tumba ali, um buraco, e ali fazia um túmulo. E quando sepultava, enterrava a pessoa ali, eles fechavam a porta. Então, se fomos sepultados como Jesus, através da água, então, deitou-se a água pela imersão, na água pela imersão, cobriu todo o corpo, foi sepultado. Quando levantou, foi ressuscitado. Então, foi o que aconteceu com Jesus Cristo, quando ele ressuscitou. Assim acontece com o homem quando ele se converte, se tornando um novo homem, um novo ser. Então, ele é ressuscitado. Mediante quem? Mediante a fé em Jesus Cristo. Mediante a fé em Deus através de Jesus Cristo. Está seguindo o mandamento dado por Jesus. Abre comigo no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3, 1 ao 5. Uma passagem bem conhecida. Eu vou ler lá, acompanha comigo, ó, João, capítulo 3, versículo do 1 ao 5, lá diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? Nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Porque ele até começa, olha só, Nicodemos, ele começa a embaralhar a cabeça dele, ele não entende, mas como assim? Pode uma pessoa voltar para a barriga da mãe e nascer novamente? Jesus explica para ele. É que é nascer eu vou continuar a leitura aí, só para a gente entender. Perguntou-lhe Nicodemos, o versículo 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Batismo, água e Espírito. Se não passar por este mandamento, ou por esta ordem, não entrará no reino de Deus. Ah, mas essa pessoa aí, ela está estudando, ela está na beira da morte aí, e ela não consegue ser batizada por motivos daquele momento ali, por estar hospitalado em cima da cama, não tem condições. Vai entrar misericórdia, é Deus que vai analisar tal situação. Mas enquanto tivermos oportunidade de saúde para isso, deve seguir esses princípios. O batismo deve seguir esses princípios. Nascer da água e do Espírito, nascer de novo. Gaspar, lê para nós lá, abre lá 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 17. Versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgirão coisas novas. Isso. Se tornou um novo homem, um novo ser, uma nova criatura. Nasceu de novo. Tudo é novo. Então ele vai ver as coisas, a vida totalmente de uma forma diferente. Vai viver totalmente diferente.
vai tratar as pessoas de um modo totalmente diferente. Tudo é novo. Um novo ser, uma nova pessoa, um novo homem. Está nascendo de novo, uma nova criatura. Então é um novo nascimento. Jesus está se referindo ao batismo da água, a água por imersão. O que é imersão? É o ato de mergulhar, cobrir todo o corpo e depois levantar. Tudo bem até aí? Então nós vimos aí como que a pessoa, o homem, deve estar participando do reino de Deus. Reconhecer Jesus Cristo como Senhor e passar por esses caminhos, por essas etapas. Ouvir, crer, se arrepender, confessar, batizar e, principalmente, perseverar. E o que seria a igreja? Tá? A igreja, não vamos ficar titulando a igreja, porque sabemos que a igreja, Jesus instituiu a igreja dentro de nós. Nós somos a igreja onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. É a igreja reunida. Jesus disse isso. Então, o que significa? Chamados para fora do mundo para servir a Cristo. O que é sair do mundo para servir a Cristo? Mas como que eu vou sair do mundo? Só morrendo. Mas é um modo simbólico do que? Uma mudança de vida. Não ser moldado mais pelo mundo, mas sim por Jesus Cristo. É uma mudança de vida. Ele nos chama para ter essa mudança. Volta aí no primeiro livro de Coríntios, capítulo 6. Jennifer, lê para nós aí do versículo 19 ao 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e o 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Isso. Está vendo por que nós somos santificados? Porque o Espírito Santo de Deus mora em nós. Nós somos a morada, o santuário vivo do Espírito Santo, que Jesus comprou pelo seu próprio sangue. Não foi de graça. Ele pagou um preço muito alto. Ele pagou muito alto entregando-se a si mesmo por cada um de nós. Então, por isso que somos diferentes, devemos ser diferentes. Abre comigo lá em Efésios capítulo 1. Eu vou ler lá o versículo 22 e o 23. Efésios capítulo 1, versículo 22 e o 23. Ainda temos tempo? Temos. Estou olhando aqui, são 9h30. A palavra diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. 23. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ele está falando de quem aqui? Está falando de Jesus Cristo. Está falando que Jesus é o cabeça da igreja. Deus colocou Jesus como cabeça da igreja. E cada cristão faz parte do corpo, onde cada um tem o seu dom, e assim o corpo é edificado. Esse é o processo. Então, para ser um único corpo em Jesus. Não vários corpos. Os membros são vários, mas a cabeça é um e o corpo é um. Então, analisando as escrituras, não era para existir várias igrejas, porque ela é apenas uma. Então, para ser um único corpo,
em Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 3. Gaspar, lê para nós o versículo 15. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna, fundamento da verdade. Isso. Então a igreja, ela é o quê? Ela é a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Olha aí a palavra. Como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. Onde que Deus habita? Na casa dele. Onde é a casa dele? A igreja. Onde é a igreja? Somos nós reunidos. Então Deus habita dentro de nós, através do Espírito Santo, se nós deixarmos. Se nós deixarmos. Abre comigo lá em Hebreus, capítulo 3. Jennifer, lê para nós aí o versículo 6. Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim da nossa confiança e glória da esperança. Isso. Olha bem o que a palavra diz. Olha bem. Está falando de Cristo. Quem que é Cristo? É Filho de Deus. E ele está onde? Na sua casa. Nós vimos que a casa é de quê? De Deus. Jesus está em sua casa, que é a casa de Deus. E onde é esta casa? A qual a casa somos nós. Se guardarmos firme até o fim, olha só. Olha bem este versículo. Cristo, Filho de Deus, habita na sua casa, que é a casa de Deus, quer dizer, a igreja, que habita na igreja, que a igreja somos nós, a qual casa somos nós, que a casa somos nós, se permanecermos fiéis, firme até o fim, até o fim. Quando que será esse fim? Até o dia que eu morrer. Tem que permanecer fiel a Deus. Ou se Jesus voltar antes de eu morrer, eu tenho que permanecer. Então, devo permanecer firme até o dia da minha morte. Voltando Jesus ou não, eu devo permanecer firme. A ousadia e a hesitação da esperança. A esperança do quê? De alcançar a salvação. Então, olhando aí para a lacuna, tem um preenchimento para a gente fazer. A casa de Deus, como que nós vamos preencher esse espaço aí? A casa de Deus, a qual, versículo 6, somos nós. Não é isso que a palavra está dizendo? Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Abre comigo o livro de Lucas, capítulo 17. Gaspar, lê para nós o versículo 21. Lucas
17, versículo 21. Dezessete, versículo 21. Nem se dirá, desculpa, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Isso. Tem algumas versões que fala dentro de vós, outra versão fala entre vós, mas vamos entender o contexto. Entre ou dentre vós, ele vai ter o mesmo sentido porque se eu estou sozinho, Deus está habitando dentro de mim. Se eu estou reunido com um ou mais, ele vai estar entre nós. Então, por isso que algumas versões traz dentro e a outras traz entre. Tá? Mas qualquer uma das duas palavras está correta. Então, onde que está o reino de Deus? A minha versão fala dentro. Tem outras que falam entre, que a do Gaspar fala entre. Tá? Mas aonde o reino de Deus está? Onde a igreja está? Dentro de nós. Ou entre nós, se nós estivermos reunidos em mais de um. Foi isso que Jesus disse? Onde dois ou mais. Ele está falando no plural. Eu estarei no meio. Eu estarei no meio de vocês. Onde dois ou mais estiver reunidos em meu nome, estarei no meio. Se você estiver sozinho, ele vai estar dentro de você, se você permitir. Ele vai estar te acompanhando junto, através do Espírito Santo. Tudo bem até aí? Então, vamos para o livro de Atos. Jennifer, lê para nós aí, capítulo 7, versículo 48 do livro de Atos. Atos, capítulo 7, versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Isso. No Velho Testamento, foram feitos lá a tenda, o tabernáculo, depois o templo. Era onde a presença de Deus estava. Mas o autor aqui está dizendo que Deus não habita em construções, em prédio. Ele habita na onde? Em nossos corações. Ele não habita em obras feitas por mãos humanas, mas sim em nossos corações. Então, preenchendo aí a lacuna, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Vem até aí? Vamos lá. Mateus, capítulo 16. Acompanha comigo a leitura do 13 ao 18. Mateus, capítulo 16. Vou ler aqui do 13 ao 18. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele,
quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que o revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Cristo, olha só que Pedro confessou, tu és Cristo, Filho de Deus. Pedro reconheceu que Jesus era o Senhor. E Jesus falou, eu vou morar no seu coração. O seu coração ele é de pedra, mas eu vou estar habitando no seu coração. Porque eu vou te transformar. Porque você me aceitou. É isso que Jesus faz na vida de cada homem ou mulher que aceita ele. Ele transforma a pessoa. Então, a igreja, ela é a aceitação do Senhor Jesus Cristo como Senhor em sua vida. A partir do momento que o homem aceita Jesus Cristo, e ele passa por este caminho, aquele degrau, ele aceitou Jesus foi porque ele ouviu a palavra. Ele creu em Jesus. Ele confessou a Jesus Cristo. Então, ele deve se arrepender, passar pelo batismo e perseverar. Por isso a igreja não é um nome ou uma organização de homens, mas sim a igreja são pessoas que estão reunidas com o único propósito para servir a Jesus Cristo. Aí é a igreja. E não templos, prédios ou coisas tais. Precisamos sim de um local para nos reunir? Precisamos. Então não existe locais específicos para se ter uma igreja. A igreja somos nós. E se estamos reunidos, aí a igreja está reunida, Jesus está no meio. Esse negócio de construções de prédios são coisas do homem. Quem que teve o desejo de fazer um templo para Deus? Foi Davi. Mas ele desejou, porque o coração dele desejou isso. Mas quem construiu? Foi o filho dele. O filho dele construiu por quê? Porque era o desejo do pai. Deus falou que não precisava, porque a glória dele é imensa. Não cabe num prédio. Mas eles foram firmes para construir. No Antigo Testamento, Deus instruiu a Moisés para montar sim um tabernáculo, mas tinha um propósito. Tinha todo um propósito. Hoje, Jesus mudou toda essa situação. Ele vive no coração de cada um. Homem sem títulos, o que seria isso? Abre comigo em Efésios, capítulo 4. Gaspar, lê para nós aí o versículo 11 e o 12. Entrando nesse ponto, ainda temos alguns minutos aqui que dá tempo. Efésios, capítulo 4, versículo 11 e o 12. Efésios 4, 11, 12. 11, a palavra diz-nos. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Isso. Então, o que Jesus fez? Ele concedeu pessoas, capacitou pessoas na sua igreja para que
todo o corpo fosse aperfeiçoado. Por isso que todos são importantes. Nós já lemos várias vezes esta passagem. Mas a igreja, ela é no sentido único, onde cada um tem o seu dom, não é hierarquia, para que todos os membros possam estar crescendo espiritualmente, possam estar sendo edificados. Olha o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade. Ele não está falando chegamos a divisões. Quando se fala assim religiões, em várias religiões, é uma divisão dentro da igreja. Então ele está falando em unidade. O que seria unidade? A igreja sem título, homens sem título. Por quê? Porque não existe uma hierarquia. Continuando aí, da fé, unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno conhecimento. Aonde que nós vamos aderir ou adquirir conhecimento de Jesus? É na palavra. É estudando as Escrituras, é na Bíblia, é no Novo Testamento. O Velho Testamento vai estar falando sobre Jesus, a vinda dele. E o Novo Testamento já está apresentando a Jesus e nos dando o caminho que devemos seguir como cristão para alcançar a salvação. Então nós estamos caminhando para chegar até a salvação. E no caminho existem buracos, espinhos, pedras, e devemos estar superando todas elas em direção ao alvo que é Jesus. Olha aí, pleno conhecimento do Filho de Deus, pleno conhecimento, conhecimento completo. A perfeita varonilidade, se entregar totalmente a Jesus, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Estatura da plenitude. Jesus está acima de todas as coisas. Então, olha só a plenitude dele e nós devemos segui-lo. Devemos seguir esse caminho. Então, de acordo aí com Efésios 4, versículo 11, nós lemos, qual que é a função dos pastores? Ele está dizendo aí, para quê? Para conduzir a igreja, para pastorear. Abre lá em 1 Pedro. Eu vou ler lá 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e o 3. 1, 2 e 3. 1 Pedro, capítulo 5, 1, 2 e 3. Olha aqui que Pedro está falando, não é mais Paulo, é Pedro. Rogo, pois, aos presbíteros, está no plural, que há entre vós. Eu, presbítero como eles. Então, o que ele está falando? Sou igual a eles, não sou maior que eles. Pedro está falando, Pedro era apóstolo. Ele está falando, eu não sou maior que vocês, eu sou igual a vocês. Pedro não se coloca maior do que eles. Então, não é uma hierarquia. Eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo. Olha só. Pedro poderia muito bem se exaltar. Por quê? Porque ele começou com Jesus desde o início da caminhada de Jesus, desde quando ele começou o ministério dele até a ressurreição, até a morte dele lá na cruz. Então ele poderia se vangloriar? Poderia, mas ele se coloca como igual. Então por que que um se coloca melhor ou maior do que o outro? Infelizmente nós vemos isso hoje. A palavra não ensina esse caminho, tá? Aí, até o apóstolo Paulo, ele fala que ele é menor do que os outros apóstolos. Ele não se coloca superior a ninguém. E ainda co-participante da glória que há de ser revelada.
pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas por boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos de Deus. Então, pastor, presbítero, bispo, seja quem for, líder, vamos colocar líder da igreja, ele deve estar realizando a função com amor, com alegria, de livre e espontânea vontade, não por ganância, nem querendo ser melhor ou maior do que ninguém, mas sim ele deve pastorear. O que é pastorear? É ensinar o povo, a congregação no caminho do Senhor, na vida espiritual, conduzir o povo, cuidar. Então a função dele é pastorear. Presbítero, função pastorear. Pastor, função pastorear. E os bispos? Atos 20, 28. Abre comigo, Atos 20, 28. Lê para nós aí, o Gaspar, Atos, capítulo 20. Eu vou terminar só esse slide, tá? E a gente finaliza a nossa aula. Na próxima aula a gente dá continuidade. Atos, capítulo 20, o versículo 28. É, 28. Isso. Cuidem de vocês, mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Nós vimos que as qualificações do bispo, ou presbítero, ou pastor, é a mesma. Não é um homem solteiro ou jovem. É um homem que tem conhecimento de toda a palavra, que seja modesto, que tenha aquelas qualificações e que seja casado com uma única esposa. Uma única esposa. Qual que é a função dele? Pastorear o rebanho. Pastorear a igreja. Olha aí o que a palavra está dizendo. Versículo 28. Assim como os outros versículos que nós lemos. Atendei vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, está no plural, para pastoreardes a igreja de Deus. Para pastorear, ele tem que cuidar. Essa é a função. Então, independente, seja bispos, pastor, presbítero, seja quem for, vamos falar, líder da igreja, o que ele deve fazer? Ele deve pastorear o rebanho. É diferente? Não. Um é maior ou menor do que o outro? Não. Não é um título, não é um rótulo, é uma função a exercer por causa das suas qualidades pessoais para estar conduzindo a igreja. Então, a Bíblia ela não permite que nós usamos nome dessas funções para rotular alguém ou uma pessoa. A igreja não é uma organização humana onde os homens se identificam por seus cargos. Ela não tem hierarquia, porque todos somos iguais perante a Deus. A diferença é que cada um recebe um dom e Deus escolhe uns para liderar. E esse deve ter essas capacidades ou essas qualidades para liderar o rebanho, para pastorear o rebanho. Significado da palavra pastorear, cuidar, conduzir o povo na sua vida espiritual. Com isso, vai se fortalecendo para aguentar as tribulações do dia a dia. Bom, gente, nós chegamos no final da nossa aula. Obrigado por vocês terem participado. Eu vou terminar por aqui, tá? Então, terça-feira que vem, nós damos continuidade ao nosso estudo.
Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou finalizar aqui a gravação. Permanecer mais um pouco aqui. Tudo bem? Boa semana. Deus abençoe. Continua a leitura aí, que é muito bom ler e estudar a palavra de Deus.